Afinal, como ler obras filosóficas que são bem difíceis? Quais dicas existem para aqueles que querem entrar na filosofia indo direto aos grandes pensadores e aos clássicos da filosofia? Enfim, eu sou o Felício Molinari e esse é o Filosofia Explica de hoje. Muita gente me pergunta: Felício, como é que eu faço para ler uma obra de filosofia que é bem difícil? Pois bem, isso é uma pergunta bastante comum. Vários alunos meus interessados em filosofia me mandam essa questão aqui no YouTube e também lá no meu Instagram. Eu já te faço até um convite. Se você tem alguma sugestão de vídeo, você pode ir lá no meu Instagram. Vamos lá, bota sua pergunta que lá eu sempre tento responder a todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo. Mas voltando então, tiveram várias pessoas que me perguntaram isso. Então eu resolvi fazer esse vídeo mais uma vez aqui, explicando como eu particularmente vou ler, ou lia, né? Hoje eu já tenho um certo conhecimento, mas o que eu fazia para ler uma grande obra, uma obra clássica. Faço até hoje, na verdade, vou ser honesto com vocês. Não li tudo na filosofia. Quando eu tenho que pegar uma obra de algum autor que eu não conheço, eu sigo esse passo a passo que eu sigo desde a faculdade e vou passar aqui esse ouro do mapa, o mapa do ouro aqui, né? O mapa da mina para você. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, né? Essa sequência de ordem de leitura em algumas partes, né? Em ordem que você pode seguir ela crescentemente. Então vamos lá. Vamos supor que você quer entender um autor e esse autor seja, por exemplo, o Nietzsche, né? Aqui, ó, tem essa aqui, é a obra da coleção Os Pensadores, que muita gente conhece. Que são obras incompletas, e tem essa daqui que é a Genealogia da Moral. Vamos supor que você quer começar pelo Nietzsche. O que você vai fazer? Você vai entrar e direto nesse livro? De forma alguma. E aqui está a minha primeira dica. Antes de você ler o Nietzsche, muito antes de ler o Nietzsche, faça uma pesquisa prévia. Entenda o contexto que ele viveu. Entenda, por exemplo, vá lá no Wikipédia mesmo, se for necessário. Leia sobre quem foi o Nietzsche, quais foram as suas principais ideias. Se você tiver um manual de filosofia, isso é muito importante, vou até deixar o link aqui na descrição para alguns manuais, caso você queira. Então, leia esses manuais e tenha uma noção básica antes de ir para a obra. Isso aqui é muito importante, porque tem muita gente que se distancia da filosofia porque quer ir direto para o autor. Aí não entende nada e se afasta. Gente, ir direto a uma obra filosófica requer muito estudo em tempos de filosofia. Eu lembro que eu demorei muito para conseguir pegar uma obra de um autor filosófico sem ler nada antes. Volto a falar, até hoje eu não costumo fazer isso. Então, o que eu sempre falo é, primeiro passo, faça uma pesquisa prévia sobre o autor e o contexto que ele está inserido. Isso é muito importante. Principalmente se você for estudar um filósofo que não é contemporâneo. Vai estudar um filósofo medieval? Entenda o contexto da filosofia medieval. Vai estudar um filósofo moderno? Entenda qual era a discussão naquela época. Um filósofo antigo, entenda qual era a discussão que ele estava inserido. Isso é muito importante para você não falar abobrinha. Então, repetindo, vai pegar um autor, por exemplo, Nietzsche, faça uma pesquisa prévia sobre quem é o Nietzsche e o contexto da época que ele estava inserido e quais eram os problemas que ele estava envolvido. Aí depois, depois a gente vai fazer o quê? Vai para o segundo passo. O segundo passo é, faça uma pesquisa de um bom comentador. Compre uma obra secundária. Por exemplo, eu recebi essa obra aqui, da Vozes. A Vozes é talvez a maior editora, com o maior catálogo de obras aqui no Brasil de filosofia, e ela me enviou esse presente aqui, que é Compreender Nietzsche. A editora Vozes tem uma série, que é essa série Compreender, de vários autores. Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Foucault, enfim, de vários autores, por pesquisadores muito consagrados no Brasil e no mundo. Esse aqui é do Gilles Lafran, por exemplo. Por que isso aqui é importante? Bom, você fez aquela pesquisa lá prévia. Vou deixar o link para esse livro aqui, caso você queira ler Nietzsche, aqui na descrição. Vale muito a pena comprar. É grossinho, ó, vale a pena. Depois que você fez essa pesquisa prévia sobre o Nietzsche, você compra isso daqui para você fazer o quê? Intercalar com a obra que você está lendo. Você pode ler, às vezes, primeiro isso daqui e depois ir direto para a obra. Eu costumo fazer isso. Qual é o problema? Durante a faculdade, muitos professores questionavam esse método que eu fazia e diziam que eu deveria ir direto à obra para não ser influenciado pelo autor, pelo comentador, na verdade. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho isso uma bobagem, confesso, porque, vou ser bem franco aqui, eu acho que dificilmente um estudante de graduação ele tem condições de entender completamente uma obra diretamente. Eu acho que
é muito mais bacana e proveitoso ele ter o auxílio, uma bengala de um comentador, sim. Eu não sou adepto dessa coisa de vai direto por texto, deixa o texto te levar. Isso para mim é uma visão romantizada do estudo filosófico. Toda leitura que você vai ter, ela vai ser enviesada. Vamos supor, vou pegar aqui o Jean Lefranc de novo. Vamos supor que eu li esse livro primeiro antes de ler o Nietzsche. Obviamente eu vou ter a propensão de interpretar esse livro com base nesse autor aqui. Mas eu acho isso muito melhor do que se eu fosse ler esse livro aqui sozinho e entendesse tudo errado. Ok, isso aqui pode ser uma leitura enviesada, né? Uma leitura, digamos, propensa a um certo viés. Mas a chance de eu, que sou um estudante, às vezes, iniciante em filosofia, ler o Nietzsche e entender tudo errado é muito maior. Então eu, particularmente, prefiro ter uma leitura prévia, inicial, enviesada, digamos, influenciável ou influenciada, do que ter uma leitura errônea, né? O que é que muitas vezes acontece. Então vamos lá? O segundo passo, então. O primeiro era fazer a pesquisa prévia sobre o autor e o contexto. O segundo passo é adquira um bom comentador. Você tem vários comentadores, volto a falar, tem essa série aqui da Vozes, que vocês podem procurar, que é a série Compreender. Digitar Compreender, o nome do filósofo que você quer, Editora Vozes, você vai achar. E aí você faz uma leitura dessa obra primeiro. Não vai direto para o autor que você quer estudar. Fez isso. Aliás, antes de falar faz isso, tá vendo que tem um livrinho vermelho aqui, ó? Esse devia uma outra coleção também bem bacana, da Martin Fontes, que era, eu lembro quando eu fui fazer meu TCC em Kant, e aí a Crítica da Razão Pura é um livro grande, complicado, né? E eu peguei uma obra do Hoef, um outro comentador famoso de Kant, e eu li a obra e a Crítica da Razão Pura juntos, para entender melhor. E aqui eu vou para o terceiro passo. Depois que você já fez a pesquisa prévia, já fez a leitura de pelo menos um comentador, o que você vai fazer? Aí sim você vai para a obra. E como é que você vai ler essa obra? Olha, você vai ler a obra escrevendo no livro e, sobretudo, faça fichamentos. Pode ir no computador, nada muito prático, mas faça fichamentos, resumos de cada parte do texto. Eu, por exemplo, gostava de pegar cada capítulo do livro e fazer um resumo do que cada capítulo falava. Porque isso eu lia, eu anotava e eu transcrevia para o computador. A parte da memorização era muito melhor. E aí, quando eu queria estudar a obra, era só pegar aquele resumo que eu fiz e eu conseguiria entender toda a obra em 2, 3 páginas. Porque já era o resumo que eu tinha feito de tudo isso daqui. Eu precisava ler a obra inteira de novo. E grifava e anotava nesse resumo as partes mais interessantes. Por exemplo, página tal, encontrei esse trecho aqui, ler tal e tal trecho. Eu explicava uma ideia e botava onde eu encontrava aquela explicação direta no livro. Por isso que é muito importante, anote essa dica, de quando você fizer o fichamento, você anotar a referência bibliográfica. Esse fichamento foi baseado no livro da editora Nova Cultural, Parará Pererê, né, de qual edição, essa aqui é qual edição, não tem aqui, não estou achando. Enfim, vamos supor, aqui ó, dessa edição de 96 da coleção Os Pensadores da Nova Cultural. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu perco esse livro e eu vou ter anotado a página. E se eu pegar uma outra edição, a página não vai bater. Então é muito importante, na hora que você fizer o fichamento, no cabeçalho logo, você colocar qual livro você está lendo. Autor, obra, edição, editora, para saber certinho qual o livro que você está se baseando. Ok? Então vamos lá para o passo a passo. Primeiro, faça uma pesquisa na internet mesmo, do contexto do autor para entender quem ele é. Fez isso? Vai para a segunda parte, que é achar pelo menos um comentador. Pode ser um comentador como esse daqui, mas se você não tiver um comentador específico sobre aquele autor, pega pelo menos um manual de filosofia para entender, por exemplo, Giovanni Reale, para entender o que o seu pensador que você quer estudar fala. Fez isso? Aí sim você parte para a leitura da obra, sempre fazendo fichamentos. Principalmente se você pegar uma obra muito grande, porque às vezes você vai estar lá na metade da obra e já esqueceu do que estava no começo. E aí, quando você faz um fichamento, você consegue retomar a leitura, sempre entender o fluxo da obra. É assim que a gente lê um texto de filosofia, é assim que a gente vai memorizando os conceitos e ficando mais familiarizado com o autor. Beleza? Enfim, essa foi a minha resposta aqui para o Jefinho, meu grande amigo. E para você, caso você tenha uma dúvida também, a dúvida do Jefinho era sobre como ler filósofos clássicos, né? Ele deixou esse comentário, essa sugestão de vídeo aqui no YouTube. Então, se você também tiver uma sugestão, já te faço, ó, você pode deixar aqui no YouTube, ou então você pode ir lá no Instagram, como eu já disse, mas não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pois toda semana nós trazemos aqui vários vídeos novos para você. É isso, eu vou ficando por aqui.
Tchau, tchau. Até a próxima.